Nos últimos 2 anos, estive a trabalhar como preparador físico em Espanha. Conseguimos alcançar 2 finais e ainda um apuramento para as competições europeias. Hoje vou demonstrar o trabalho que realizámos durante a pré-época. Vamos falar de como é que foi estruturada a pré-época, desde tempos de treino, número de sessões, avaliações, monitorizações de treino, entre outros. Este vídeo é para todos os profissionais de handball, todos os profissionais do desporto e até aficionados do treino. Quando chego ao clube, tenho de admitir que encontrei uma equipa técnica super aberta e um grupo de atletas super disponível e super receptivo às minhas ideias, o que facilitou bastante o trabalho. Antes de começarmos a falar da pré-época e detalhes de treino propriamente específicos, é preciso referir aqui alguns problemas que encontrei antes mesmo de começar o trabalho. Eu não conhecia as jogadoras, não conhecia a realidade, não conhecia a cultura, não conhecia as dinâmicas de grupo, não conhecia as condições de espaço nem do material que tinham disponíveis, simplesmente por troca de mensagens com o antigo preparador que lá estava. E não sabia também os métodos e rotinas de treino que tinham, tanto treino de força como treino de handball. Em relação ao espaço de treino e aos métodos de treino utilizados, tem a vantagem do preparador físico anterior ter feito um excelente trabalho e já dar às atletas todo um leque de exercícios e de rotinas altamente estruturado e bem pensado. Passando um pouco já à parte mais geek de treino, digamos assim, os métodos que eu implementei foram muito simples, foi muito treino trifásico, foi muito treino de saltos e lançamentos extensivos para construir um pouco o corpo do atleta e daí fomos progredindo ao longo da temporada. Na primeira temporada chegámos à final da Taça de Espanha, Copa da Reina, e na temporada passada chegámos à final da EHF European Cup. Foram utilizados também as Tempo Runs, muito utilizadas no rugby. Passando agora à pré-época especificamente, esta foi a forma como ela foi estruturada. Este foi basicamente o fecheiro que o preparador físico anterior me tinha deixado. Eu aproveitei e utilizei muito da sua estrutura, porque primeiro não conhecia, como já falámos anteriormente, eu não conhecia as atletas, o espaço, o material, as suas rotinas, não conhecia nada. Então fui bastante conservador e utilizei um pouco das rotinas que ele teve. É evidente que fazendo algumas alterações, mas este foi basicamente a estrutura do plano. Passando por alto, nós começámos a primeira semana com o mesmo número de sessões de ginásio e com o mesmo número de sessões de pista. O objetivo para isto foi criar um atleta resiliente em vez de um jogador de handball só. Okay? Veio dar frutos no futuro porque o corpo que nós conseguimos construir para cada atleta deu bastante jeito numa altura em que nós tivemos poucos jogadores durante a temporada. Esta estrutura manteve-se em que simplesmente aumentámos as sessões de pista, neste caso que é handball, okay, de campo. Depois, as semanas, conforme conseguem ver aqui na cor, foram aumentando de intensidade, okay, e de duração. Não são sempre da mesma intensidade, as sessões de ginásio eram ajustadas. Por exemplo, havia dias em que eram menos intensas, por exemplo, porque ainda tínhamos o resto da semana toda. Então fazíamos à segunda-feira um treino de ginásio menos intenso, okay, mais geral, e depois íamos aumentando as intensidades mais tarde. Ok, mas como é que as atletas saltavam mais? Qual era o seu plano de treino? Na chegada ao ginásio, eu apresentava-lhes esta folha. Chegava lá com a folha, entregava-lhes com o nome, a posição e o objetivo daquele trabalho que estávamos a fazer. Basicamente, a ativação e o plano de treino começava com uma ativação de 3 partes, ok? 5 minutos de atividade aeróbia ligeira, em que elas faziam o que queriam, podiam andar, podiam correr ligeiramente. Quem pudesse, tínhamos pouco material, mas quem quisesse podia fazer bicicleta. Depois fazíamos um pouco de mobilidade articular, ok? E por último terminávamos com poliometria de baixa intensidade e com lançamentos de bola medicinal. Começou no modo extensivo e mais tarde foi passando para o modo mais intensivo. O que é que significa uma poliometria extensiva e intensiva? A extensiva são mais saltos a menos intensidade, bastantes mais repetições. E intensiva seria, por exemplo, saltar de uma caixa, seria saltar, por exemplo, de um degrau e saltar mais alto. Depois, lançamentos de bola medicinal seria extensivo, seria bastantes lançamentos, e intensivo seria poucos lançamentos com máxima intensidade. Este seria, por exemplo, um plano de treino, ok? Neste caso aqui estamos a ver uma sessão de sexta-feira ou sábado, em que foco, e note-se que é para início de plano de treino, tínhamos agachamento excêntrico, tínhamos um step-up excêntrico, supino ou press de banca, como chamam em Espanha, excêntrico. Portanto, era tudo excêntrico neste dia. Era bastante intenso e normalmente ou a sessão de treino era muito curta ou era pouco intensa, a de pista digo,
ou até nem sequer havia sessão de treino, era só mesmo ginásio. Este tipo de treino era feito mesmo para os atletas se sentirem cansados, ok? E para termos depois também as adaptações necessárias, construir um atleta mais robusto, conforme já disse anteriormente. Para cada momento da pré-temporada nós tínhamos 3 métodos de monitorização e avaliação do plano de treino. Neste caso, o que nós utilizávamos muito era a training load, ou seja, no final de cada treino, nós enviávamos este questionário aqui para as atletas. Elas punham o seu nome e punham em baixo qual foi a sua percepção de esforço em relação ao treino. Depois, no final, punham aqui algum comentário, se elas quisessem fazer, por exemplo, alejei-me no treino a fazer uma mudança de direção, qualquer coisa que fosse útil para eu, como preparador físico, saber e informar o treinador. Antes de elas chegarem ao treino, nós enviávamos um questionário de estado de preparação, era assim que se chamava em Espanha, em que nós enviávamos a perguntar como é que elas estavam. Eram basicamente 5 perguntas, onde nós perguntávamos como é que ela tinha dormido, como é que ela estava de forma anímica, como é que ela estava psicologicamente, nível de condição física geral e como é que estavam dores musculares. Isto ajudava principalmente até a gerir melhor as sessões de treino de pista, visto que no ginásio era muito mais simples e muito mais fácil de controlar, porque era eu que lia estes dados e ajustava a 100%. Quando era em pista, eu tinha que ler estes dados, filtrar a informação, passar a informação ao treinador e o treinador ainda decidir o que fazer com ela. Depois, mais abaixo, tínhamos grupos musculares com dor muscular, ok? Agorretas, chamadas assim em Espanha, que é dor muscular, e alguma parte do corpo com lesão, neste caso. Estas eram 2 das 3 medidas de controlo que nós tínhamos. A terceira medida era através dos saltos, como neste gráfico aqui. O que nós usávamos aqui, neste caso, era o salto a Balakov. Conforme vocês estão a ver na imagem, era um salto realizado com uma plataforma, em que fazemos um agachamento, os braços estão livres e damos um salto o mais alto que conseguirmos. É importante não haver flexão dos joelhos nem flexão da coxa. Caso contrário, estamos a fazer batota. Ok? Portanto, não queremos isso. Pronto, o que nós conseguíamos ver basicamente era que as atletas de facto iam melhorando do ponto de vista do salto. Das 3 atletas, 10 delas melhoraram significativamente os seus valores quando comparado com o início da pré-temporada. Estas eram as 3 medidas oficiais de controlo. Depois eu tinha ainda outra, que era uma medida mais qualitativa, em que eu simplesmente escrevia aqui o que é que tínhamos feito, ok? E depois íamos ajustando conforme eu ia vendo. Por exemplo, o metabólico aqui de tarde. Considerar esta sessão metabólica ao longo das sessões de treino. Eu escrevia aqui no início da semana que eu queria fazer a sessão metabólica, mas se os treinos anteriores tivessem sido bastante intensos, não valia a pena fazer. Este era um método um pouco mais informal, mas que era bastante útil, principalmente até para controlar e avisar o treinador principal. Com base naquele plano de treino, por exemplo, conseguimos ver que a maior parte das atletas conseguiu melhorar significativamente o seu RM de press de banca, neste caso de treino superior, de empurrar, ok, supino, o que foi bastante positivo. Do mesmo modo, no agachamento, também vemos que as atletas melhoraram bastante bem. Temos aqui uma atleta que não conseguia fazer agachamento porque lhe doía as costas, então fazia prensa, tínhamos lá a prensa. É normal que o valor da prensa seja muito maior, mas vamos descartar este valor aqui. De resto, todas as atletas melhoraram bastante. No final das 6 semanas, tanto este relatório como este relatório foram enviados para o treinador principal para ele também ter um pouco da noção do que estava a ser feito e do que estava a ser realizado durante as sessões de ginásio. Ao longo do tempo e ao longo das semanas fomos continuando a utilizar o agachamento com salto como modo de monitorização do treino e conseguimos ver que ao longo do tempo elas foram melhorando, conseguindo chegar em boa forma à fase final da temporada, onde chegamos à final da Copa da Reina. Mais tarde explico mais sobre este vídeo. Se tiverem algumas dúvidas podem deixar em baixo nos comentários e nos próximos vídeos vou trazer mais questões como a planificação em semana congestionada, em semana normal e a diferença entre treinar no contexto do clube e a treinar num contexto de seleção.